noite de hoje vai trazer uma convidada excepcional que eu tenho um carinho imenso. Karina Simas, é ela que cuida da nossa alimentação. Ela ama o que ela faz, ela ensina as pessoas a se alimentarem devidamente. A gente fala que é comida de Deus, né, cara? Vem pra cá, meu amor. Obrigada por você estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que com maestria ela vai tirar todas as dúvidas pra gente. Metabolismo feminino. Esse mês da mulher, por que é difícil perder a gordurinha aqui? Por que... Ela vai contar tudo pra gente. Obrigada, meu amor, pela sua presença. Obrigada a você, Dani. Estou muito feliz, muito honrada por estar aqui, ainda mais para falar sobre a alimentação envolvida com o mundo e o universo feminino. Muito, muito feliz mesmo. Eu conheço você, né? Você cuida de mim, do meu marido, do meu esposo. Eu acho que toda a trajetória que você trouxe pra gente é muito bonita e precisa ser contada para as pessoas. Conta pra eles como que você chegou nesse mundo da nutrição. Por que você escolheu cuidar da maneira que as pessoas se alimentam? Dani, muito interessante essa sua pergunta, porque eu caí no mundo da nutrição por um acaso, porque eu estava olhando o folheto das profissões da minha universidade, onde eu me formei, na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu olhei nutrição e eu comecei a ver o que o nutricionista fazia. Eu pensei, olha, eu posso consertar a minha família. Mas, na verdade, eu costumo dizer que eu me consertei. Então, por isso que eu falo com tanto encanto sobre nutrição. Para mim é uma coisa que nós somos construídos por comida. Nossa mãe comia para que nós realmente conseguíssemos crescer no ventre dela. Se não fosse a alimentação, o bebê não cresce. Então, imagina o poder da alimentação e realmente transformou a minha vida. Por isso que eu sou tão encantada pela minha profissão. Eu amo. A gente sente, ela faz com muito amor, né? Quem já passou e teve a oportunidade de se consultar com a Karina ou fazer algum treinamento, algum processo com ela, sabe o quão especial, o quanto você coloca o coração ali. Cara, hoje nós vamos falar então sobre a questão feminina nesse mês da mulher. Por que é tão desafiante para nós mulheres, sendo que a gente passa por tantas fases, né? Essa questão do perder peso, conseguir chegar no nosso ideal. Por que o corpo da mulher responde assim? Conte-nos, aí anota a mulherada. Sim. Porque vai revelar tudo pra gente. Nós temos uma questão, Dani, que é muito envolvida não só com o nosso estilo de vida, né? Então, nossa alimentação, o sono é muito importante quando se fala em questão de eliminação de peso, ganho de peso, a questão do estilo de vida em relação a exercícios físicos, mas também a parte hormonal. Como diz a música do Raimundos, mulher de fases, eu acho que é do Raimundos, E é muito mulher de fases, mas tá tudo bem. Nós somos muito mulher de fases. Verdade. Porque existem fases hormonais em função do nosso ciclo menstrual. Essas fases hormonais fazem com que o nosso corpo funcione diferente dependendo daquele hormônio que está em crescimento dentro da gente, que tem uma concentração maior, ou se ele está em queda. Se o hormônio está em queda, a mulher fica borocochô, ela fica triste, ela não consegue fazer as coisas, ela não tem o mesmo nível, inclusive, de atitude, comparado com o momento que tem determinados hormônios, como o estrogênio, né? Então faz com que a gente tenha muito mais atitude. Então, tudo isso tem influência na questão, inclusive, do ganho de peso, né? Não é só o fato, por isso que a mulher tem momentos que ela tá mais triste, tem momentos que ela tá super alegre, ela quer fazer tudo. Sim. Eu vejo isso no consultório. Então, eu vejo uma transformação do momento em que ela tá pré-menstrual, ela tá borocochô. Se eu vou falar para ela fazer alguma mudança de alimentação, ela já vai falar, isso é difícil, é tão complicado, nossa, eu passo trabalho. Quando ela está num momento que é o momento hormonal que contribui, perfeito, ela já tem uma atitude diferente. Então isso também influencia na parte do nosso comportamento, das nossas emoções. E isso está muito interligado, né, Dani? Acho que você sabe muito mais do que eu o quanto o comportamento ele está conectado com a alimentação. E quando nós unimos esses dois fatores, o comportamento com a alimentação, quando nós entendemos como isso funciona, que a comida às vezes é uma válvula de escape. Perfeito. É aquilo que vai, eu quero o coração quentinho agora, é o aconchego. Quando a gente consegue trabalhar isso dentro de um equilíbrio, normalmente é quando os resultados acontecem. E a gente começa a ver resultados muito mais expressivos do que eu vou fazer uma dieta. E aí a dieta tem começo, meio e fim. Perfeito, não tem começo, meio e fim. A alimentação de uma forma mais equilibrada e mais saudável é para a vida, né? Então quando a gente muda essa maneira de pensar, o nosso corpo funciona diferente, né? Então a gente começa realmente a ver muito mais resultado.
Perfeito. A disponibilidade, a escolha por se fazer um estilo de vida diferente. Sim, sim. Virar um estilo de vida Sim. e não simplesmente uma dieta, cuidar de si. Sim. Então, essas oscilações que acontecem por conta dos nossos hormônios. Sim. Olha só, então se você está se culpando porque... Conversa com um especialista, né? Não fique aí... Sim. É por isso que eu falo, a gente precisa pedir ajuda. Não dá, às vezes não dá pra fazer sozinho, porque a gente não tem esse autoconhecimento nesse nível, nesse know-how que você trouxe. Bom, tem uma coisa que assombra as mulheres, eu acho importante nós dizermos. Celulite. O que acontece? Daqui é um carimbo? É um braille? Por que a gente tem... desgraça! Eu não sei, por que gruda, né? Por que não vai embora isso aqui? Por que a gente precisa desses buracos? É gostosura em braille, eu costumo dizer. Conte-nos o que é a celulite, por favor. Como eliminar definitivamente? Vamos lá. É possível eliminar? Vamos lá. Eu vou contar da minha experiência, daquilo que eu vejo em pacientes. E vejo em alunas também, de alguns projetos que eu tenho. E eu vejo a aparência da pele mudar muito com a mudança de alimentação. Só que tudo isso vai depender de qual é o grau de celulite, né? Então, existem graus diferentes. Só que quando a gente tem um estilo de vida legal, faço exercício físico, tenho constância, faço uma boa alimentação, bebo bastante água, não como tantos alimentos inflamatórios, e aí tem uma cereja do bolo. Parênteses, pausa. Agora... O que são alimentos inflamatórios? Gente, coloca um asterisco já aí. Vou falar. Tá. Quando a gente tem uma alimentação muito mais inflamatória, o que é a celulite? A célula está inflamada. Então, a inflamação ela acontece dentro do nosso corpo, inclusive como uma maneira de proteção, mas quando tem excesso de inflamação, inclusive a estética da pele fica diferente. E aí começa a aparecer aquilo que a gente não gosta, que é a celulite. Sim. Só que os alimentos podem inflamar mais e deixar a aparência da pele muito, muito pior. Perfeito. Então, quando a gente começa a melhorar a alimentação, primeiro tomando mais água, porque uma pele desidratada é uma pele que fica mais enrugada. Uau. Ponto relevante. Anota isso. Anota isso, isso é importante. Tomar água. A maioria das pessoas não toma água adequadamente. E o ideal seria tomar no mínimo uns 35 ml para cada quilo de peso. Dá para você fazer uma continha aí, tá? 35 ml para cada quilo de peso. Ok. Excesso de sal e excesso de açúcar não ajudam. Ai, e o brasileiro quase não gosta, né? Um salzinho na salada, o saleiro tá em cima da mesa, isso só atrapalha, isso não é legal. Perfeito. Né? Não é legal. Não é legal. Excesso de sal e excesso de açúcar. E aí, dependendo da pessoa, o que eu percebo? Às vezes tem pessoas que não lidam bem com leite e derivados. Sentem desconforto no estômago, sentem que a barriga estufa, sentem que dá diarreia. Eu como muita farinha, o estômago dói. Tem gente que tem sintomas com determinados alimentos. Esses alimentos normalmente inflamam o organismo daquela pessoa. Só que eu não posso falar assim, leite prejudica a celulite. Depende para quem. Okay. Porque isso é muito individual. Então, observar o seu corpo, se algum alimento te faz mal, é algo importante, porque aquilo talvez não esteja contribuindo, inclusive, para a aparência da pele. Porque quanto mais você inflama seu organismo, mais a aparência da pele pode ficar prejudicada. Parece que não tem nenhuma conexão, mas tem. E existe conexão com o próprio intestino. Então, por exemplo, pessoas que têm o intestino preso, pessoas que não têm o intestino legal. A gente sempre fala de cocô, né, Dani? Pode falar aqui. A gente vai falar tudo, porque não tem que resolver isso aí, não é possível. Não tem como não falar de cocô. Quanto mais nós comemos legumes, verduras e frutas, melhor é o nosso intestino. Essa é a alimentação das bactérias do bem. E elas têm uma conexão com o corpo inteiro. Quando as bactérias do bem, elas, digamos, estão prejudicadas, porque não tem comida o suficiente, não come tantos legumes, verduras e frutas, é como se o corpo inteiro ficasse inflamado com mais facilidade. Então, a partir do momento que eu quero tratar uma celulite, que é uma inflamação, eu tenho que também cuidar do intestino. Existe uma conexão. Ok. E aí, se a gente for pensar que os alimentos inflamatórios, aquele alimento que não faz bem para a pessoa e ela come com frequência, ela come muita carne, num volume muito grande, tem muita gordura saturada, pode ser que não contribua, se entope de produto industrializado, sabe aquele produto que você pega a lista de ingredientes e não sabe nem o que você está comendo? Eu falo assim, se a sua vovó não sabe o que está ali, é porque não é de Deus.
Não é bom. Tem muito nome esquisito, vovó não conhece. Ok. Não é bom. Não é bom. Não é um produto bom. Olha a lista de ingredientes, porque as pessoas não têm esse hábito. Quanto mais produto industrializado, pior fica a aparência da pele. Quanto mais excesso de carnes, pior pode ficar a aparência da pele. Comer alimentos que sejam inflamatórios para aquela pessoa pode prejudicar a aparência da pele. Cá, eu vou te interromper rapidinho, Tá bom. porque eu sei que tem mais coisas sobre a celulite. Tem. Eu quero deixar esse povo curioso. Gente, é muito importante que ela está trazendo, principalmente para nós mulheres. O quanto isso mexe com a nossa autoestima, o quanto a gente se desvaloriza. Eu quero perguntar para cá se tem a questão da genética também, se alguém tem predisposição a ter celulite mais do que os outros. Como é isso? Próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais e sobre outros assuntos. Menopausa, TPM? Fiquem aí, a gente já volta. Volta aqui, programa Insights com o Dani Dutti, hoje com a maravilhosa Karina Simas, nutricionista que ama o que faz, cuida das pessoas como ninguém. E hoje nós estamos falando sobre metabolismo feminino. Sabe o nosso corpite, o que não ajuda, a autoestima pega aqui e ali? Pois é, por que acontecem tantas coisas com o corpo feminino? E a Karina está explicando pra gente que através da alimentação muita coisa pode mudar. E a gente estava falando no bloco anterior sobre celulite, a assombração das mulheres. E, Cá, você estava falando em relação à alimentação e processo inflamatório e o intestino tem muito a ver com isso. O que mais se pode contribuir com a celulite? Tem a ver com genética, não? O que mais? Tá. Existe um envolvimento genético, sim, então pode ter uma influência, infelizmente, né? E a parte hormonal também é uma coisa muito importante de avaliar através de exames, né, com um médico, porque a parte hormonal também tem uma influência grande na celulite. Normalmente, quando se tem exagero de determinados hormônios, a celulite ela pode ficar mais evidente. Dani, mas uma coisa muito interessante é que quando a pessoa está disposta a mudar a sua alimentação, mesmo que ela não veja uma mudança de zerar aquela celulite, ela vai ver uma mudança. A aparência da pele muda muito. Perfeito. Então, o padrão inflamatório que a gente estava falando antes, né? Então, consumo de açúcar, muito produto industrializado, muita farinha, poucos legumes, verduras e frutas e pouca água e excesso de sal, são coisas que vão prejudicar muito. E quando a pessoa está disposta a ter um equilíbrio da alimentação, a diferença pode ser muito grande, às vezes em 1, 2 meses ela já consegue perceber. É até legal para quem está assistindo a gente de fazer uma foto. Então eu falo isso para pacientes, eu bato foto no consultório, eu peço bate uma foto de biquíni, a área que te incomoda, depois de 1, 2 meses de mudança de estilo de vida mesmo. Faz a foto de novo, no mesmo ambiente, no mesmo horário, com a mesma roupa, e identifica se não fez, se não teve alteração. É muito comum de dar muita alteração. E às vezes tem algumas alunas minhas que falam, nossa, melhorou 90%, melhorou 80%. É muito visível isso, é muito legal, dá muita diferença. Então tem solução, né? Vejam vocês que não adianta ficar reclamando. Perceba, ela colocou uma palavra que eu acho importantíssima, disponibilidade para mudar a alimentação. É aquela consciência, se realmente eu estou descontente e já o organismo feminino já tem uma predisposição a ter essa questão hormonal, como a Karina trouxe, é importante a gente realmente tomar essa consciência e se autorresponsabilizar. Não adianta ficar só se queixando, né? É a parte comportamental que a gente ajusta, como você falou. Eu quero realmente entrar numa constância e tornar isso um hábito. E uma coisa que eu aprendi com você é, eu quero, não eu preciso. Fato. Eu quero. Quando a gente muda as palavras, a coisa funciona. Gera uma sensação de obrigação, eu preciso, eu tenho que... Presta atenção quando a gente verbaliza, eu preciso ir à academia. Né? Um peso. Eu quero ir por conta disso. A mente, ela trabalha a seu favor. Agora eu quero entrar num ponto, a gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas acho importante a gente se aprofundar. TPM. Nós passamos por isso todos os meses até chegar-se na etapa da menopausa. Como amenizar os sintomas da TPM, esses desconfortos através da alimentação? É possível ou não? É possível. Ou alguma alimentação que a gente consuma piore,
Fala um pouquinho disso pra Sim, gente. é possível sim. Eu também vejo em pacientes e alunas resultados muito interessantes em relação à redução de cólica, redução de dores nas mamas, redução de irritabilidade. Mas aí salva o mundo isso aí, gente. E redução daquela sensação de tristeza. Acontece no processo do ciclo menstrual, né? Então, um pouco antes da mulher menstruar, existe queda de determinados hormônios. E alguns hormônios agem, inclusive, com a serotonina. A serotonina é quem nos traz a sensação de bem-estar e de felicidade. Não é à toa que a mulher fica chorosa, triste. Isso não acontece com todas, mas algumas, né, se sentem assim, chorosas, tristes, desanimadas. E quando a gente consegue entender que o corpo, nesse momento, ele está se inflamando para menstruar e é uma coisa natural, existe uma inflamação dentro do corpo e aí vai acontecer a menstruação. Quando a gente trabalha ao nosso favor, trazendo uma alimentação que é anti-inflamatória, eu estou repetindo isso o tempo todo, porque é importante. Deixa bem, coloca até na edição. Anti-inflamatória. Alimentação anti-inflamatória. Um dos padrões de alimentação mais anti-inflamatórios estudados no mundo é a dieta do Mediterrâneo. Se usa muito legume, verdura, fruta, se come pouca carne vermelha, normalmente se consome mais peixes, né? Então, é um padrão que tem azeite, tem gorduras boas, castanhas. Esse é um padrão de alimentação que pode te ajudar muito em relação à TPM. Existem alguns nutrientes que são muito estudados. Então, por exemplo, para quem sente muita cólica, ômega 3 é muito estudado. Ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. Se o corpo está se inflamando por causa do período, né, que vai vir da menstruação, então vamos usar ômega 3. O ômega 3 está presente onde? Ele é famoso por estar presente nos peixes, para quem consome, né? Então os peixes são fontes. Eu queria destacar aqui um peixe que, tadinho, ele é marginalizado, que é sardinha. Né? Então, é um peixe que no Brasil tem bastante, peixe acessível, barato e, na minha opinião, para quem consome, acredito ser um dos melhores. Um nível elevado, ok? Se a gente for pensar nas fontes vegetais, nós temos aí chia, linhaça, óleo de chia e óleo de linhaça. E aí, se você usar, por exemplo, uma colher de chá, que é bem pequenininha, de óleo de linhaça todos os dias, isso pode te ajudar muito em relação a sintomas de TPM. Inclusive, dores nos seios pode contribuir. E além disso, nós temos também as nozes como fontes vegetais. Além das fontes que são de ômega 3, fontes de vitamina E são muito estudadas. Em relação a dores nos seios, são muito estudadas. E se a gente pensar nas fontes, são fontes de gordura. Talvez você pense assim, né? Poxa, mas você está só falando de gordura. Mas a gordura não é que engorda. Hoje já se sabe que se você tiver com gorduras dentro da sua alimentação, dentro de um equilíbrio, não é isso que engorda se elas forem gorduras boas. Desmistificando então aqui. E aí eu vou falar do abacate abençoado. Abacate, castanhas, azeite, esses óleos que eu acabei de falar, óleo de linhaça, óleo de chia, hoje tem vários tipos de óleos, né? Óleo de gergelim, tem vários óleos interessantes e eles podem ser agregados para minimizar sintomas de TPM. E aí sintomas de, tô triste, tô desanimada, se você pensar que tem mais legumes, verduras e frutas, você vai consumir, por exemplo, um cacau, você vai consumir um grão de bico, vai consumir banana, ovo, as fontes de proteínas, ali tem triptofano e folhas verdes escuras, abençoadas da minha vida, comam rúcula, agrião, folha de mostarda, brócolis, espinafre, esses alimentos são muito importantes para o cérebro. A partir do momento que você deixa o seu corpo menos inflamado, os sintomas da TPM são mais amenos. É claro que se forem sintomas, né, intensos, precisa procurar um médico. Perfeito. Porque você precisa saber, né, existe um mioma, existe uma endometriose, isso precisa ser investigado pelo ginecologista. Só que a alimentação pode ajudar demais. Demais. É incrível. E isso é um presente, a gente saber, né, que é possível e nós não estamos condenadas a dores, a todos esses ciclos que a gente passa. Sim. É uma consciência, novamente eu levo essa palavra, de perceber como você está se nutrindo, o quanto você está contribuindo ou não para esses ciclos que são inevitáveis para a nossa vida. Uhum. Essa consciência, ela faz com que a gente ressignifique muitas coisas que foram aprendidas. A gente já falou bastante sobre isso, né? Essa questão de seguir padrões, como fazer diferente.
Mas né, eu falo para as pessoas, se sou eu que estou sofrendo todos esses sintomas, então é você que tem que resolver, né? Próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre menopausa. E aí é uma grande questão que realmente é um ponto que as mulheres também sofrem bastante. E a alimentação com certeza pode ajudar muito. Venha conferir como. Próximo bloco, fiquem aí. O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, uma quadra maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, vir conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço. Estamos de volta aqui no programa Insights com Dani Dutti, hoje falando sobre os desafios do corpo feminino com Karina Simas. Será que a alimentação pode ajudar em tudo isso? Claro que sim. Nesse bloco agora a gente vai entrar um pouquinho sobre o famoso assunto menopausa, que assombra aí as mulheres. A gente sabe que vai chegar, mas como que vai ser? Como é isso, cara? Como que funciona? Porque é tão sofrido por algumas mulheres esse processo. O que você pode trazer dentro da nutrição que possa vir a contribuir com isso? Sim. Dani, eu acho que é uma das fases que as mulheres mais temem, mas ao mesmo tempo é algo que é interessante porque as pessoas elas não se preparam para entrar na menopausa. Elas pensam, muitas que eu converso, eu faço tudo que eu faço hoje, quando chega lá eu vejo como eu resolvo. E na verdade, muitas pesquisas hoje mostram que o seu estilo de vida pode contribuir para que você tenha uma menopausa mais tranquila. Nesse momento acontece uma queda de vários hormônios importantes para a mulher, existem várias consequências, né? E não só na parte da libido que se fala muito, mas existe um desânimo generalizado, muitas mulheres às vezes entram em depressão, ganham peso. O nosso metabolismo, quando chega nessa fase, pela redução desses hormônios, digamos que ele fica um pouco mais lento, ele não gasta tanta energia. Então, uma coisa que todas as pesquisas falam é, faça exercícios físicos. Ok. Só que o mais importante de tudo é para você que está aí escutando a gente, isso é importante. Você está com 30 anos, você está com 25, você está com 40, mas não entrou na menopausa ainda, ok. Mas pense em se programar para que essa menopausa seja realmente mais amena. Perfeito. Fazer exercícios físicos, cuidar do seu sono e da qualidade do sono e cuidar da alimentação são essenciais. Quando nós conseguimos ter um estilo de vida bom, nós deixamos o nosso corpo menos inflamado. De novo. Olha a inflamação. Coloca aí na edição. Inflamação. Menos inflamado. Quando o corpo está menos inflamado, nosso corpo responde de uma maneira diferente. Mas vai ser impactante na vida dessa mulher? Vai. Existe algo da alimentação, existe algum alimento que eu fale assim, Dani, olha, quando você entrar na menopausa, você come tal coisa e o fogacho vai embora completamente? Não existe. Existem alimentos que podem contribuir nos fogachos, de você se sentir um pouco mais alegre. Sim, a gente tem como ter alimentos que contribuam, mas dependendo do nível de comprometimento, né, do como está a sua qualidade de vida, é muito importante que você acompanhe com o seu médico e avalie, porque me perguntam muito, né? Tem pacientes que confiam tanto em mim, que perguntam assim, o que você acha de reposição hormonal? Eu falo, você tem que falar com o seu médico, abençoada. Cada um no seu setor. Eu não mexo com reposição hormonal. E elas me perguntam, mas você confia? Você acha que é legal? Você não acha? Eu falo, olha, o seu médico vai avaliar toda a sua trajetória. Se ele já te acompanha, ele vai definir com você se aquilo é seguro ou não é. Porque às vezes realmente a sensação é muito desconfortável. Da alimentação, existem alguns alimentos que são muito falados que têm um pouquinho de ação hormonal. O mais famoso é a soja. Existem outros, e eu já vou voltar na soja. Soja, geleia real,
Geleia real, para quem não sabe, é uma geleia produzida para a abelha rainha. E aí a gente põe uma pazinha, né, embaixo da língua. Tem vários compostos ali e tem muitos nutrientes, inclusive que ajudam na imunidade. Geleia real, gergelim, linhaça. Olha só. Brócolis, o brócolis é de Deus. Brócolis é a família do Veja brócolis. você. Brócolis, couve, manteiga, couve de bruxelas, couve-flor, folha de mostarda, agrião, rabanete, nabo. Tem mais 2. Rúcula e tem um que eu tô esquecendo. Essa família Acompanhe nas redes sociais. é abençoada. Eu falo dela o tempo inteiro. Também. Então essa família toda tá nas minhas redes sociais. Esses alimentos, eles são muito interessantes também por ter um pouquinho de ação hormonal. Também. O que esses alimentos fazem, né? Eles contribuem no sentido de diminuir um pouquinho os calores, poderia ajudar? Poderia. Eles conseguem se ligar em receptores de hormônios, mas eles não têm a ação do hormônio. Então não dá para eu falar para você que se você comer brócolis, o seu calor vai sumir. Perfeito. Não dá, mas pode contribuir. Ele contribui. Contribui. Fazer exercício físico é extremamente importante porque aumenta o nosso gasto de energia para quem ganhou peso. E aí tem um detalhe, se você ganhou peso no período de menopausa, tem que comer mais fibra. Porque quando a gente come mais fibra, que vem de saladas cruas, coloca a salada crua no almoço e no jantar, abençoada. É simples. Põe lá no seu prato uma salada Deixa crua. mais verdinho o prato. Verde, põe um tomate, põe uma cenoura ralada, não sei, põe aquilo que for cru que dê pra você comer. Perfeito. Quando a gente come mais fibra, o nosso estômago enche. E aí, a partir do momento que o estômago está mais cheinho, dá menos fome. Estratégico. Isso é uma estratégia e ajuda no intestino também, tá? Então, isso é um ponto muito relevante, aumentar a saciedade. Usar linhaça, chia, usar psyllium, aveia, são alguns tipos de fibras que quando você consumir uma fruta, você consegue agregar e isso enche mais o seu estômago. A gente tem que dar uma enganada no estômago e dessa forma a gente come menos. Porque tem mulheres que falam que, inclusive na menopausa, o gasto ele vai ser menor, mas a fome parece ser maior. E aí as fibras ajudam demais. Sensacional. Falando sobre a soja, eu indico para todos os meus pacientes comerem soja? Não. Pacientes que têm, por exemplo, hipotireoidismo, a gente tem um pouco de cuidado, porque pode ser que atrapalhe um pouquinho a produção de hormônio da tireoide. E infelizmente a soja no Brasil, a maior parte é transgênica. E aí já se sabe que transgênico não é uma coisa tão legal. Então, se você fica bem, se é uma coisa que vem já da sua origem familiar, todo mundo come, sempre comeu, você encontra uma soja que seja melhor e que não seja transgênica, você não fica mal, não estufa, não dói a barriga, não enche de gases, tudo bem, né? Não vejo que seja um problema. Agora, procurar uma soja que não seja transgênica, acho importante identificar se esse alimento não gera nenhum sintoma em você. Porque aí eu não investiria. Se a pessoa se sente desconfortável, eu não investiria nesse alimento. Lembrando que cada indivíduo é único, né? Então, cada processo é seu. Não existe fórmula mágica, eu sempre falo isso, é um processo. E se disponibilizar para esse autoconhecimento junto a profissionais de excelência que vão fazer um acompanhamento adequado, vão te acompanhar realmente nos detalhes aí do seu histórico. A Karina no seu atendimento é incrível porque ela vai lá na origem, né? Como a mamãe te alimentava, né? Enfim, é incrível. Você tem mais alguma dica para essas mulheres, cara, que estão aí nos ouvindo sobre essa questão do nosso corpo em relação à alimentação? Sim, eu tenho 2. Diga-nos. Uma eu vou repetir. Abençoada. Quem não pegou, anote aí agora. Abençoada. Coma mais legumes e verduras. Eu vejo que as frutas não são um problema, mas legumes e verduras dá dó quando eu vejo o prato das pessoas no restaurante. Sim. E isso é o que é mais protetor, isso é o que é mais anti-inflamatório. E é uma escolha, né? E é uma escolha, sim. Você quer ter saúde e longevidade, aumente o consumo de legumes e verduras. Perfeito. A segunda dica que eu acho que é super importante é não tenha medo das gorduras. Elas são muito importantes para o nosso corpo. Não são elas que engordam só se você realmente comer um exagero. Então, consumir abacate, um pouquinho de castanha, azeite, óleos, que hoje tem vários óleos que são prensados a frio. Isso pode ser muito interessante para a saúde e muito interessante para a saúde hormonal. Gente, essa mulher... abençoada. Ela tem tanto conhecimento. Acompanhe ela nas redes sociais. Realmente, seu trabalho é sensacional. Fala um pouquinho como as pessoas te encontram, né? Tá. Onde você tá. Tá, vamos deixar o meu Instagram aqui, que é Karina Simas _Nutri.
eu costumo postar, tem posts, tem os meus stories, eu sempre publico coisas por lá, pelo Face também. Que é Karina Simas Nutri, né? Então vamos deixar as redes sociais aí e vamos deixar o telefone aqui do consultório. O consultório, na verdade, eu estou reabrindo a minha agenda, porque até então eu só estava atendendo pacientes que eram os meus pacientes já. Então agora eu vou reabrir a agenda do consultório em abril, início de abril. Então se você tiver interesse em passar por consulta, você vai aprender muita coisa. É uma aula, na verdade, é uma aula. Quem não tem interesse de estar com a cara? Eu vou ficar 1h30, 2 horas com você. E eu vou deixar o telefone aqui para quem tiver interesse. A partir de provavelmente 15 de março, a gente começa o agendamento para as consultas a partir de abril, para novos pacientes. Pra gente finalizar, eu gostaria que você dissesse, se fosse para deixar no outdoor uma mensagem, né, uma frase, para que a gente pudesse lembrar de você como um legado. Qual é a frase que seria de Karina Simas? Qual seria essa Nossa, frase? que impactante! Coma mais comida de Deus, que a sua vida será muito melhor. Gente. Maravilhosa, Cá, você tem todo o meu respeito e minha admiração. Eu sou muito grata a você por tudo que já fez por mim, pelo meu esposo. E realmente eu espero que você continue inspirando esse mundão com todo o seu amor, com toda a sua disponibilidade. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Dani. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada. Maravilhosa. Gente, quinta-feira que vem tem mais. Espero que vocês tenham amado assim como eu. Um grande beijo.